poderá me tirar de sua presença. Valeu. Glória a Deus! Pra me ver tranquilo aí, Aleluia! cara. Ai, Agora sim! show Eu de estava bola. tentando fazer o convite e não estava conseguindo. Aí eu tive que. Na verdade, eu fiz o convite e não estava chegando até você, parece. Aí eu tive que cancelar e fazer o convite Não, novamente. Mas que bom que deu tudo certo. Cara, deu. prazer imenso, viu? Poder estar conversando contigo hoje. A gente poder. Prazerzão. Pronto, agora poder arrumei. Tava torto aqui, agora arrumei. Cara, é, prazerzão, cara. Tô muito feliz aí da gente poder ter essa oportunidade aí de conversar um pouquinho junto, cara. também, eu também. Desde aquele dia que estava orando por você, né? Eu senti no coração de te fazer esse convite. A gente teve um período que foi curto, né? Que a gente Hum. conversou lá em Caçapava, aí em Caçapava, né? Mas assim, mesmo a gente conversando pouco, a gente dá para perceber, né? Que o seu envolvimento no Evangelho, com Jesus, a sua dedicação ao Senhor. Cara, a gente precisa falar sobre isso. Cara. Eu tava lendo agora há pouco ali. E, cara, o que a gente lê dos evangelhos é testemunho daqueles homens que andaram com Uhum. Jesus. Né? Então, como Exatamente. que, como que a gente testemunhar é importante, né? A gente testemunhar aquilo que a gente vive com Jesus. Uhum. Então, eles testemunharam, eles deixaram para nós esse testemunho que nos abençoa, né? Então, eu acredito que além da gente falar daquilo que eles viveram, a gente também precisa falar daquilo que a gente vive com o Senhor, daquilo que a gente já viveu, nossas experiências com Ele. Porque fica parecendo que é algo muito distante, né? Aquilo que eles viveram foi lá atrás e hoje a gente não consegue mais ter as nossas experiências com Jesus, mas a gente entende que todo aquele que crê e todo aquele que busca vai ter suas experiências, Jesus vai falar ao seu coração. Amém. E eu creio que você tem muita coisa para nos passar hoje, daquilo que você já viveu com Jesus, das coisas que você já experimentou em sua caminhada no Evangelho. Então, meu irmão, já queria iniciar essa live primeiro fazendo uma oração e depois já te perguntando, né, sobre essas experiências aí que você já viveu. Amém. Amém? Amém. Amém. Vou fazer assim, eu vou começar orando e no final da live você nos abençoa com a oração, tá bom? Perfeito. Tô à sua disposição, cara. O que você mandar aí, eu tô obedecendo. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por esse momento com o Luiz. Obrigado, Pai, por ele ter aceitado esse convite. Fala através da vida dele. Eu acredito que seremos muito edificados através dos seus testemunhos, daquilo que está no seu coração. Então nos abençoa, Senhor, através da sua vida. Espírito Santo de Deus, fica à vontade nesse momento para falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Mano, e aí, mano? Me conta aí como é que começou essa paixão por Jesus, esse envolvimento no Evangelho, esse desejo aí de se aprofundar nas coisas de Deus, né? Porque a gente sabe que tem muita gente assim que acredita em Deus, mas que nunca se aprofundou, né? Em Uhum. conhecer mais o nosso Senhor. E quando a gente encontra pessoas que são comprometidas, que têm essa fome, essa sede, dá curiosidade de saber como que começou isso, né? E eu gostaria de saber na tua vida como é que isso começou, como foi que você falou, não, eu preciso de Jesus, eu preciso mais de Cristo, da palavra do Senhor. Legal. Conta aí pra gente, mano. Pode deixar. Primeiro eu queria dar um oi aí pro pessoal, né? O pessoal É tá verdade. em peso. Obrigado, É galera. verdade. O pessoal me apoia. Perdão, meus irmãos. Era pra eu ter Mas, falado também. mas amo muito vocês aí que estão assistindo aí. Se vocês quiserem comentando no meio também, vai que vai. Eu acho que é ótimo, porque eu também eu não tenho tanta experiência, né? Quando a gente faz live, normalmente é a live de turno, de oração, de intercessão. Então a gente sempre faz orando, adorando. Então a gente acaba fazendo as coisas um pouquinho mais fácil, né? Falar assim acaba dando uma tremidinha assim, mas eu já também eu vou desenrolando. Mas, cara, eu sou novo, né, cara? Eu tenho 23 anos, né? Então eu não sou uma pessoa tão velha assim de caminhada, né?
Meus pais, eles se converteram quando eu tinha uns 3, 4 anos assim, de idade. Então, basicamente, eu nasci num contexto ali já um cristão, né? Um contexto já cristão. Eu acho que a minha caminhada ela foi crescendo enquanto os meus pais também iam amadurecendo em Cristo, né? Então, quando eu era mais criança ali, os meus pais eles estavam vivendo um momento de aprendizado, um momento de até mesmo de primeiro amor ali, né? E isso tocou bastante a minha vida, né? Quando eu era criança, desde pequeno sempre eu fiquei a minha mãe, e meu pai sempre me mostrava palavra de portas abertas. Não sei se você já conhece a revista Portas Abertas e tal. Sim, Então, sim. se desde sempre meio que imerso nessa realidade assim, porque eu acredito muito que é porque meus pais eles estavam iniciando e acaba que nesse fogo também do início também, né, de querer saber várias coisas, eles foram acabando passando para mim também. E conforme eu fui crescendo, meus pais também crescendo em maturidade. Quando eu já estava na fase de adolescência ali, meus pais já começaram a pastorear a igreja. Então, eu acabei vivendo nesses degraus, assim, degraus, né? É, e, cara, na verdade, eu acho que essa busca, independente de eu ter nascido nesse contexto, essa busca e esse desejo por oração, esse entendimento da necessidade da oração, da necessidade da santidade, necessidade da separação para o Senhor, não surgiu quando eu era criança, né? Surgiu a partir do momento que eu comecei a ter um entendimento verdadeiramente, né? Não é. Eu acho que daí já descola um pouco das questões dos meus pais. Foi uma decisão um pouco mais, obviamente, né, relacionado com toda a influência dos meus pais, mas foi uma decisão realmente minha, né? Foi uma decisão que realmente o Senhor veio falar comigo, o Senhor tocou no meu coração, né? E eu resolvi realmente começar a querer viver uma vida com o Senhor, né? Então, eu, a partir do momento da minha juventude ali, eu acredito que, cara, eu acredito que com uns 16, 17 anos ali, o Senhor tocou no meu coração verdadeiramente, juntamente com a igreja local, né? Com os jovens da igreja local. Não tinham muitos, mas alguns jovens da igreja local. O Senhor tocou bastante no nosso coração através até mesmo do ensino da minha mãe, assim, falando a respeito de nazireado, né? Falando a respeito de separação para um propósito e tal. E foi aí que eu comecei a me interessar, a ver, a me aprofundar nessas histórias de separação, a me aprofundar nessas histórias de realmente pessoas que separaram a sua vida para um propósito, né? Que é a palavra nazireu, assim. E comecei a me inspirar, né? Me inspirar tanto em homens da Bíblia quanto em homens da história da igreja, né? Então, no decorrer dessa minha juventude, eu comecei a frequentar bastante conferências que falavam sobre isso, comecei a estudar junto com os jovens que estavam junto comigo ali a respeito disso, e a gente foi aprendendo de pouco em pouco, né? E essa foi a minha caminhada, de pouco em pouco a gente foi aprendendo algumas coisas. Eu acredito que o Senhor ele foi encaixando a gente em cada tempo específico. Então, um tempo o Senhor realmente nos separou para aprender sobre o nazireado, para entender realmente o que é, para ver se realmente era isso que a gente queria, entender as coisas ruins e as coisas boas, né? As coisas ruins, eu digo, as dificuldades, né? Você realmente se desprender daquilo que é lícito, né? Até mesmo aquelas coisas que você pode fazer, mas você abre mão por conta da separação para o Senhor mesmo. E a gente começou a aprender isso, começou a viver uma vida um pouco mais de jejum, e em paralelo a isso a igreja começou também a ter uma vida de oração um pouco mais intensa, né? E essa vida de oração um pouco mais intensa, ela acabou acarretando também nesse pensamento de salas de oração e tal, e essas coisas elas foram acontecendo naturalmente, sabe? Por isso que às vezes é difícil eu falar assim, pô, quando foi o exato momento que. Não, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, sabe? É uma coisa. E eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, é isso, né? Não é um ponto assim que de um momento você estava olhando para um lado e daí no outro momento você olha para o outro. Não. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente e eu consigo enxergar que as coisas externas, assim, tipo, as coisas à minha volta, as palavras que o Senhor dava para meus pais, as palavras que o Senhor dava na igreja, o direcionamento que a igreja seguia, vinha muito de encontro com essas coisas que o Senhor fazia na minha vida, né? Então acabou sendo um crescimento muito grande.
Daí, a partir desse momento, eu vou falando, cara, qualquer coisa você vai me cortando aí, tá? Pode A falar, mano. partir desse momento aí, o Senhor começou a colocar no coração dos meus pais também a respeito de escola de treinamento ministerial, escola de treinamento missionário. E eu com meus 17, eu acho, 17, 18 anos ali, tava finalizando a escola, né? Tava passando para a faculdade e tal, mas nesse meio tempo, assim, entrei, né? Entrei nessas escolas que meus pais faziam ali na igreja, que era uma escola interna, que a gente ficava um ano só estudando a palavra, tendo estudo de... meus pais, eles davam aula, outros professores também, outros pastores ali davam aula a respeito de vários tópicos, seja teologia, escatologia, vários tópicos variados aí. Outros jovens participaram, né? A Medina, Tami, Elô também participaram bastante disso. Então acabou que andando junto, daí foi a escola, essa escola que a gente teve lá em Tremembé, de treinamento ministerial, eu acho que foi o momento onde eu mais entendi ali as coisas que o Senhor queria fazer comigo, né? Mais entendi um pouco a respeito da palavra também, consegui me basear um pouco mais na palavra, tive um pouco mais de entendimento no zelo da oração, no entendimento do que é oração, mas principalmente o entendimento da palavra, né? Que eu Uhum. hoje é uma coisa que eu dou graças ao Senhor, que eu conheço, eu consigo manusear bem a palavra, né? Lógico, eu preciso muito mais, eu vejo que cada vez mais que a gente vai estudando, ou até mesmo passando por outra pessoa, você vê que você precisa de muito mais, você precisa de muito mais entender a palavra, mas esse momento de reclusão, assim, nessa base que a gente ficou estudando, orando, era tipo 24/7, sabe? Então a gente Uhum. morava na base e ficava lá. Então, Mas pode falar. eu entendo assim, que assim, a gente lê a Bíblia, né, várias vezes. Só que assim, tem passagens da Bíblia que a gente só vai ter uma compreensão quando a nossa vida tiver momentos semelhantes àquilo que a gente está lendo. Também. A gente leu aquilo várias vezes e não teve a compreensão, mas naquele dia a gente está vivendo algo específico Uhum. e a gente lembra daquela passagem específica e aquela passagem vem assim de uma maneira bem forte no nosso coração e Sim. traz um ensinamento profundo que Uhum. muda a nossa vida e ainda serve para aconselhar a vida de outras pessoas. Por isso que a palavra é tão preciosa, Sim, né? Porque a gente exatamente. lê, a gente estuda, mas no momento certo ela vem e traz uma nova revelação, um novo sentido, e é bênção demais. É, Mas assim, não, pode falar. eu só ia falar que é muito interessante porque acaba que muitas coisas você vai lendo, daí conforme você vai tendo uma visão um pouco mais ampla da igreja, da parte espiritual que rodeia toda a igreja, você começa a perceber alguns tópicos que você estudou e que a igreja está começando a viver também, sabe? Então, a igreja está começando a estudar sobre jejum, mas daí você começa a lembrar das passagens que você leu a respeito de jejum e tal. Então, isso é muito interessante, cara. Sim, é verdade. Aí você tinha falado, né, que você conseguiu perceber aonde Deus estava querendo te usar. E eu gostaria de saber aonde, varão. O que é que você sente assim, que Deus quer te usar, né? Qual a forma que o Espírito Santo está te levando para que você faça a vontade do Senhor, né? Uhum. Então, essa é uma pergunta que muitas vezes os meus pais fazem para mim, né? Cara, ministerialmente, o que você se enxerga e tal. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu falo para eles assim: eu não sei, eu tenho uma visão do agora, sabe? Eu enxergo um pouco. Eu acho que eu falei isso com você também, né? Você falou um pouquinho Falou. no lanche lá. Cara, eu prefiro olhar aquilo que o senhor está fazendo agora e o que eu tenho que fazer nesse momento, né? Então, tipo assim, daqui para frente, pô, quando eu casar e tal, eu não tenho uma perspectiva assim. Eu tenho um leve Uhum. pensamento, mas eu prefiro pensar um pouco a respeito das coisas que estou vivendo hoje, né? Então, hoje, cara, o Senhor ele tem me levado bastante a viver uma vida de casa de oração, né, cara? É uma realidade aqui na igreja local, então é uma coisa que acaba que quando você começa a fazer e começa a se envolver, acaba gerando também um amor por esse lugar, um desejo de estar cada vez mais envolvido com isso. Então, a questão de casa de oração é uma coisa que tá muito marcante nos meus nesses últimos dias meus, assim, sabe?
E também a questão de ministrar outros lugares também. Eu acredito que o Senhor tem me levado a um tempo agora de ministrar, de sair um pouco do lugar de estar apenas estudando na caixinha ali e começar a sair um pouco para ministrar, para poder ensinar. Inclusive, meu querido Lucas está aí também, então eu ajudo ele também com a palavra. A gente se reúne então, semanalmente ali para um discipulado. O Senhor está me levando a conhecer algumas pessoas para eu poder passar também esse entendimento que o Senhor tem dado para a gente. Aí, né, através de discipulado, através de ir lá para Lambari ou Nova Lima, né, que são nossos amigos ali, para pregar lá para eles a respeito de oração, a respeito de casa de oração, a respeito de separação. Aí, ó, Lucão, tamo junto, cara. Vamos estar Eu acho orando, que Marcelo. Tô orando por você depois aí. Viu? Amém, Marcelão. Tamo junto, vamos orar sim, cara. E daí a questão também, além da casa de oração, uma coisa que permeia a minha juventude inteira, né, desde o início, é a questão realmente do nazireado, né? A questão de ser separado realmente para um propósito específico para o Senhor, uma busca por santidade realmente, sabe? Uma busca por viver de uma maneira realmente imerso na realidade espiritual, sabe, cara? Tipo, olhar para as coisas do mundo de uma maneira secundária e olhar para as coisas do Senhor de uma maneira primária. E, tipo, eu acredito que isso seja uma coisa que a igreja inteira tem que fazer. Mas de uma maneira, eu entendo que hoje eu tenho que fazer isso para mim. Eu tenho que... Meu trabalho, beleza, é muito bom. Graças a Deus, o Senhor me deu um trabalho, mas o meu trabalho é uma coisa secundária. Eu trabalho para sustentar aquilo que o Senhor está fazendo espiritualmente aqui na igreja, entre os irmãos, entre os missionários. Então, eu acredito que hoje essa é um pouco da rota que o Senhor está me levando, sabe? Essa questão de Amém. casa de oração, essa questão de separação, de ministrar também alguns outros lugares, falar da palavra do Senhor individualmente e coletivamente com a igreja também, sabe? Amém. Irmão Marcelo, depois eu vou entrar em contato contigo para a gente conversar um pouquinho, viu, meu irmão? Mas, amém, cara. Sobre oração, cara. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre oração. Assim, as pessoas que muitas vezes não têm o hábito de orar ou não sabem nem como iniciar uma vida de oração. Se você teria alguma palavra, assim, para aconselhar essas pessoas, né, a começar a orar, a falar com o Senhor. Amém. Então, cara, na verdade, a oração, ela é uma prática, né? É um dever do cristão, né? Não deixa de ser um dever do cristão de fazer, né? Antes de tudo, a gente tem que entender um pouco disso. Eu acho que a galera que anda comigo aí já vai estar cansada, porque a gente está sempre ministrando sobre oração, vou acabar repetindo algumas coisas aí. Mas eu acho que eu não vou tentar também ser muito teórico, eu vou falar um pouco mais da prática, né? Mas, cara, a oração, ela é fundamental para a igreja, simplesmente isso, né, cara? Fundamental para nós individualmente e para a igreja coletivamente, cara. Se você for parar para ver, a realidade nossa é complicada, porque atualmente as reuniões de oração das igrejas são as reuniões onde menos tem pessoas, né? A reunião, sei lá, de terça, quarta, sei lá, onde que os irmãos se reúnem só para orar. É a reunião onde tem menos pessoas, é a reunião onde que menos pessoas se interessam em participar, enquanto é onde há mais poder, onde a igreja consegue se revestir com mais poder do Senhor. Além, claro, o culto de domingo é muito bom, mas o culto de domingo nós estamos em comunhão ali para adorar o Senhor. Muitas vezes na oração, na reunião de oração ali, é um momento onde a gente ora por coisas específicas e a gente consegue ver, né? Se você você tem um costume, né? Você cultiva, né? Você cultiva uma vida de oração, tanto individual quanto coletiva. Ao longo do tempo, você vai começando a enxergar que o Senhor ele começa a responder suas orações, né? Você começa a enxergar que essa oração, a oração que o cristão faz, tanto individualmente quanto coletivamente, ela tem muito poder. Ela não é pouco. Tipo assim, eu até usei um exemplo uma vez, a gente dando uma ministração a respeito de oração, que, cara, às vezes vale muito mais 3 ou 4 irmãos ali em oração fervorosa, em entendimento, né? Orando com entendimento, do que se a gente for, tipo, 1000 pessoas saírem na rua para pregar, para profetizar. Tipo, são práticas muito interessantes, são muito boas e que são muito necessárias também. Mas a oração, ela é de extrema necessidade para a igreja. Eu acho que é o ponto zero, assim, que a igreja precisa começar a olhar.
né? Não para as coisas vãs, assim, mas para a oração, porque a oração, cara, além dela mudar o contexto regional, a questão da individual da pessoa, ela muda o contexto coletivo também da igreja. A partir do momento que a igreja começa a orar e começa a ter entendimento, a igreja começa a ser mais frutífera. E daí, no momento que a igreja também começa a ser mais frutífera, além da igreja estar sendo abençoada através da oração, a cidade que a igreja está, ela começa a ser abençoada também, né? Porque acaba que nas orações a gente começa a orar pela cidade. E o contexto espiritual das cidades, tanto espiritual quanto até mesmo físico, o contexto espiritual da cidade, ele começa a mudar, sabe, cara? Eu falo, cara, vou falar vou continuar a falar rapidinho só, eu não quero me estender muito, mas Não, é que pode realmente falar, meu irmão. o Senhor tem falado muito no nosso coração esses Libera. dias a respeito de oração. E, cara, se a gente começa a fazer um tempo de oração, se a igreja com entendimento, né? A gente vê em Romanos 8 lá que a gente ora de acordo com o coração do Senhor, né? A gente ora com entendimento, o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Então, a partir do momento que a gente orando com a ajuda do Espírito Santo, com entendimento alguns tópicos específicos sobre a cidade, por exemplo, se a cidade ela é infestada de crime, ela é uma cidade que sofre com prostituição, que sofre com idolatria, a partir do momento que a igreja começa a quebrar isso em oração, ela não precisa sair na rua para pregar para os traficantes, ela começa a orar, e daí acaba que às vezes quando a pessoa está passando na frente da boca de fumo, o traficante vai ir lá falar com ela porque ele precisa de oração, porque é uma questão muito mais espiritual do que física, sabe? Amém. E a igreja ela precisa entender muito isso, cara. É uma coisa que a gente tem orado muito e tem tentado estudar muito a respeito disso, porque o poder da igreja é fenomenal, sabe? É além de todas as coisas que a gente consegue imaginar. Porque o poder da oração através da igreja é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo sobre a igreja. Então, a partir do momento que a igreja começa a orar numa cidade idólatra, a parte espiritual de idolatria, os principados e potestades ali começam a ser quebrados, as maldições começam a ser quebradas. E não só espiritualmente, mas fisicamente também isso começa a acontecer. Então, eu estou usando exemplos de idolatria, né? Mas centros de idolatria, lugares que promovem a idolatria, começam a ser fechados. Os líderes que promovem a idolatria começam a se converter, sabe? E dessa maneira também com prostituição, com sexualidade, né? Com tráfico, enfim. Mas a igreja tem um poder muito grande nas suas mãos através da oração e nós precisamos usar ele, né? Mas, enfim, um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado bastante. Esse é um dos principais pontos que o Senhor tem falado comigo nesse tempo, com a igreja no geral também, sabe? Amém. Cara, assim, às vezes eu vejo as pessoas conversando com Jesus, né? Lendo a Bíblia, e aquela conversa que aquelas pessoas estavam tendo com Jesus, eu vejo como uma oração. E a resposta de Jesus para elas, eu vejo a resposta que Deus tinha para aquelas pessoas que estavam conversando com Jesus. Uhum. E, cara, assim, uma das coisas interessantes é que eles faziam algumas perguntas para Jesus, os discípulos faziam algumas perguntas, e às vezes na nossa oração, a gente ora querendo que Deus faça algo, Deus faz isso, mas a gente às vezes não pergunta ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com essa situação? Me mostra, o que é que o Senhor quer que eu faça? Então, acho que na nossa oração a gente também tem que fazer algumas perguntas ao Senhor e estar focado na palavra, né? Que às vezes o Senhor vai responder através das Escrituras. Muitas respostas de Jesus, ele trazia, né, a revelação da palavra. Então, a resposta que Deus vai nos dar através da oração vai vir através de uma passagem das Escrituras. Então, assim, tem muita gente que fala que ora, mas não tem a resposta do Senhor, não escuta a voz do Senhor, mas muitas vezes é porque não tem o hábito também de se aprofundar na palavra. Então, se ela tiver esse amor pelas Escrituras, e se ela tiver com o coração aberto para ouvir o que Deus e o que o Espírito Santo quer falar para ela, eu acredito que ela vai ouvir muito a voz do Senhor. Então, a gente tem que chegar com essa humildade para falar com Deus, né? Com essa humildade de, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Exato. Eu estou pedindo algo ao Senhor, mas eu sei que o Senhor quer fazer algo de alguma maneira. O que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor vai nos dando direcionamentos, né? Através do
do Espírito Santo, eu lembro de Jeremias, né? Jeremias estava falando sobre Nabucodonosor, que ia tomar Judá. Uhum. E a direção de Deus, através de Jeremias, era que o povo fosse para a Babilônia como escravo, porque Deus estava trazendo juízo a Judá por causa da idolatria, dos pecados. Então, o direcionamento de Deus para eles era que eles fossem para a Babilônia e orassem pela Babilônia. Uhum. Então, eles não estavam aceitando a palavra de Deus através do profeta Jeremias, Sim. porque eles achavam um absurdo. Como assim? Deus não está falando através de você. Como assim ir para a Babilônia e orar pela Babilônia? Então, a gente precisa entender o que o Senhor quer que eu ore. Uhum. Aonde o Senhor quer direcionar a minha oração. Senão a gente começa a orar segundo o nosso entendimento, segundo o nosso coração. Mas se a gente está aberto a entender o que o Senhor quer fazer, a gente começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E o Senhor começa a revelar, porque Ele vai encontrar em nós um desejo de obedecer à sua vontade. E aí, quando Ele encontrar esse desejo, Ele vai começar a falar. Uhum. E a gente vai começar a se movimentar da maneira que o Espírito Santo ir revelando. E a gente vai começar a orar de acordo com a vontade do Senhor. E as coisas vão começar a acontecer, né? Igual em Atos, no capítulo 1, eles perguntam quando que Deus ia restabelecer, né, o reino a Israel. Uhum. E Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo. E ele disse, não pertence se vocês saberem isso. E volta a falar do Espírito Santo para eles. Então, o que era para eles saberem naquele momento era sobre a vinda do Espírito Santo, sobre eles serem enviados à Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles estavam preocupados com o reino de Israel. Uhum. Então, quando a gente ora sem buscar saber a vontade do Senhor, muitas vezes a gente começa a orar segundo nossa vontade, segundo o que a gente deseja, mas a gente tem que orar de acordo com a vontade do Senhor. Então, acho que essa é uma dica importante para quem quer orar. Busque a vontade do Senhor. Talvez uma pessoa está em pecado, a vontade do Senhor para a sua vida é que você se arrependa em primeiro lugar. Ele não vai te mandar fazer algo antes que você se arrependa, que você conserte a sua vida. Então, eu preciso conhecer as Escrituras, é preciso ter humildade para ouvir o que Deus quer falar e disposição para obedecer aquilo que o Espírito Santo direciona. Por isso que é muito importante conhecer o Espírito, né? Porque é através do Espírito que a gente conhece o coração do Senhor, a gente conhece a vontade do Senhor, né? A gente até fez esse tempo atrás aí um post a respeito justamente disso, né? De Romanos 8 ali. E porque, cara, a gente não conhece, a gente não consegue, pela grandeza do Senhor e da nossa pequenez, da nossa carnalidade, né? Nós, como pecadores, não conseguimos acessar o coração do Senhor. Mas o Espírito que habita em nós, ele é o mesmo que de Deus, né? Eles são um. Então, ele conhece exatamente a vontade do Senhor. Por isso que é muito importante a gente ter esse relacionamento com o Senhor, né? Com o Espírito. Porque ele que vai nos revelar a vontade do Senhor para nós. E daí, a partir do momento que a gente ora a vontade do Senhor, é 100%, cara. 100% de chance das coisas elas funcionarem, sabe? Porque a gente está orando no coração do Senhor. É verdade. E é simples, né? Tem gente que às vezes quer enfeitar muito, mas é você falar para o Senhor que está no seu coração. Uma coisa que eu tenho aprendido também é que, assim, às vezes a gente ora, Deus faz, eu vou vencer, eu vou conseguir. Mas às vezes você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, eu não sei falar, eu não tenho condições de fazer isso, eu não consigo fazer isso. É muito melhor do que você fala, não, eu vou conseguir, eu não vou te negar, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Aí vem o Senhor e revela o nosso coração. Em verdade eu te digo, Pedro, que tu vai me negar 3 vezes. Então quando a gente chega diante do Senhor e fala, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu posso. Aí Deus mostra que não é tudo isso, não. Então é melhor a gente ser sincero e falar assim, Senhor, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. Como Moisés achava que ele não sabia falar, mas o Senhor estava com ele e através, né, de Moisés o Senhor libertou o povo, Amém. O povo de Israel lá do Egito. Então a gente precisa ser sincero ao Senhor, falar, oh, Deus, me ajuda a fazer a tua vontade.
né, mano? Amém. Amém. Mas me conta, mano. Me conta aí onde Deus tem te levado aí para, porque eu sei que tu já participou de algumas missões aí, Deus já te levou a alguns lugares, foi até para Amazonas também. Então, se tiver algum testemunho para nos contar dessas viagens, contar dos lugares que você já foi, vou ficar muito feliz em ouvir. Amém. Amém. Só antes de eu falar, a minha mãe, ela citou ali em cima a respeito da pregação também. Se por algum motivo pareceu que eu também falei que a pregação ela não é importante, é de suma importância também a pregação da palavra, né? Para sair na rua para fazer a pregação, o evangelismo e tal. Mas a oração, a oração, ela precisa estar junto com a pregação do evangelho, o evangelismo e tal. Então, só para deixar esse ponto assim claro, assim, para a gente ficar todo mundo junto. Eu queria mandar um beijo para minha mãe também, que ela entrou aí. Ah, legal. Então, beijo, minha mãe, eu te amo. Então, nossas mães tá acompanhando aí. Até Tá minha igual. avó tava aí, eu não sei se ela tá ainda, mas eu vi ela entrando aí. Então tá todo mundo aí, tá? Com a família inteira. Mas... igual a mãe de Tiago e João, né? Que tava ali junto com eles ali. Nossa mãe tá nos acompanhando aí, amém, né, mano? Exato. Mas, então, cara, eu acho que a primeira viagem missionária que eu fiz, na verdade não, eu acho que antes da viagem do Amazonas eu fiz uma ainda, que eu fui fiz uma escola rápida de jovens ali da Jocum, em Ubatuba. A gente fez 15 dias ali de preparação. Aí, a minha avó, Silvana. Vó, te amo. A gente fez um intensivo ali em Ubatuba, eu fiz com a Jocum e tal, chama Kings Kids, né? A gente fez lá e foi um tempo muito bom. E logo depois eu fui para o Amazonas também, fui lá na missão que nosso amigo Marquinhos, a Paula lá, Carlão, são amigos muito próximos da gente. Inclusive, uma irmã lá de Maués, quando a gente fez a escola missionária, ela veio para cá também. Ela ficou, acho que uns 3 anos aqui junto com a gente também. Então, é um amor que a gente tem muito recíproco lá com a galera do Amazonas. E foi um período muito legal, cara. Foi a minha primeira experiência sozinho, né? Viajando sozinho para o Amazonas, bem longe da minha terra, né? São Paulo. Mas foi um tempo de muito aprendizado, sabe? Foi em 2016, né? Faz um bom tempo. Mas eu lembro que o Senhor falou comigo sobre oração. Você acredita, cara? Deus falou comigo sobre oração, porque o que a gente foi fazer lá? A gente foi lá, eles têm duas ramificações da parte da missão deles lá, que eles fazem com os ribeirinhos, né? Com as pessoas que moram à beira do rio Amazonas. E a primeira é o Dia das Crianças, então eles fazem tem muita criança lá, cara. Os indígenas, eles realmente eles têm muita criança, eles têm vários filhos, então acaba tendo muitas crianças nas comunidades indígenas lá. Então eles fazem um projeto com as crianças e tem um projeto de furação de poço, porque a água do rio Amazonas não é uma água potável para se beber, né? Então muita gente fica doente através dessa água e tal. Então o pessoal lá, eles entenderam que um projeto missionário é você servir os irmãos lá, servir os amigos indígenas lá, fazer um poço e através desse serviço também a gente proclamar a palavra do Senhor, fazer alguns cultos e evangelizar, entendeu? Que bem. Então, bênção. Cara, é benção demais, cara. Inclusive, eu tava falando com a Marli, que é a menina que veio pra cá, eu tava falando com ela esses dias que ela foi viajar, ela foi fazer um projeto lá e mandou umas fotinhas, daí eu comentei lá e, cara, deu uma vontade de voltar lá, porque é muito bom. Mas pode falar. Muita gente se convertendo lá, dos índios, com o coração aberto para ouvir a palavra. Sim. Na verdade, e daí eu fui nessa furação, não, fui no projeto de furação de poço, né? Normalmente, a gente não chega lá de sopetão, né? Tipo, já era, vamos chegar e vamos fazer a furação. A Marli e a Nirley, teve outra também. E essa Nirley, ela é justamente uma indígena, sabe? Ela é uma indígena que veio para a escola aqui em São Paulo, fez a escola há 1 ano também. Enfim. E então o que acontece? Qual que é o processo? O pastor, que é o Marquinhos, ele conversa previamente com os líderes ali da região, né? Ele tem uma boa fama, ele é
ele caiu na graça do povo ali, sabe? Porque ele ajuda a comunidade, né? Ele ajuda fazendo post, então ele caiu na graça da galera ali, da comunidade. Então os líderes, eles às vezes até chamam ele para vir, ou às vezes ele vai até os líderes e fala que vai, pô, a gente pode fazer uma furação de poço, a gente vai fazer também um trabalho missionário e tal. E eles aceitam. E daí eles aceitam, e daí a partir daí é uma galera, é um trabalho bem braçal mesmo, sabe? É uma questão bem. É um equipamento bem grande, eles têm o barco deles próprio e tal. E a gente vai, faz a furação de poço e faz esses tempos de oração, faz esses tempos de conversa com os indígenas lá. E o que eu falei da questão da oração, cara, é porque a gente foi em uma comunidade. Em toda a comunidade tem o pessoal ancião, né, cara? Tem os anciãos da comunidade. Às vezes é o homem, o ancião homem é o cacique ali, né, no caso. Ou às vezes é a anciã, que daí ela não exerce o papel de governo, assim, mas ela tem muito respeito da galera, né? E a gente foi nessa comunidade e essa comunidade, ela já era uma comunidade que já tinha recebido a palavra um tempo atrás, tal. A gente só foi realmente para trocar uma ideia com eles, para conversar com eles, para estar junto com eles e fazer a questão do poço. E, cara, uma coisa que foi muito impactante para mim é que essa senhorinha, eu acho que ela tinha 94 anos, cara, uma senhorinha muito, muito velha já. E o governo do Amazonas, ele tinha prometido o poço para os ribeirinhos lá, eu acho que fazia uns 30, 40 anos já, sabe? E daí, quando a gente fez a furação de poço, eles prometeram, mas não cumpriram, né? Ninguém foi lá, eles estavam esperando até. Daí, quando a gente foi e fez a furação de poço, cara, essa senhorinha, quando saiu a água lá, ela começou a chorar muito, e começou a falar na língua sateré maué, né? Que é a língua indígena lá, e os pessoal consegue traduzir lá e tal. E ela falou que, cara, ela falou assim, eu pensava que eu ia morrer e não ia ver a minha comunidade bebendo água pura. E ela fala que as orações dela foram respondidas através do ato missionário da igreja, indo lá e fazendo essa furação de poço. E ela falou assim, eu pensei que eu ia morrer e eu não conseguiria ver as águas fluindo. Mas hoje eu posso ver, e eu posso ver, eu posso posso tomar a água e eu posso saber que a minha oração foi respondida, sabe? E isso foi muito impactante, cara. Foi uma Maravilha, eu tô aqui muito tocado, cara, com essa história aí. Eu estava conversando com o pastor Quito hoje, cara, sobre as obras sociais, né? Jesus, movido de compaixão, né, ajudou muitas pessoas ali, curou muitos enfermos, porque via aquela situação e ele ia lá e tocava e curava, e aquilo fazia com que muitas pessoas se aproximassem também para ouvir a mensagem, né? Então, como que as obras sociais servem para chamar a atenção das pessoas, né, para ouvir a mensagem? Primeiro, experimentar o amor de Deus, né? A gente tem que fazer essas obras com o sentimento correto, né? De amar essas pessoas. Ainda que elas não queiram ouvir, a gente está lá abençoando e amando. Mas esse amor faz com que pessoas venham e escutem a mensagem. Então, muitas pessoas se aproximavam de Jesus. A gente sabe que muitos também estavam ali só para receber a bênção, a cura, o milagre. Mas muitos daqueles também estavam ali ouvindo a mensagem e sendo salvos, né? Então, cara, eu acho que é uma boa forma de evangelismo, né? Quando você vai num lugar e você vê a necessidade desse lugar e você não espera que o prefeito faça, mas você vai lá como igreja, você fala, não, eu vou fazer. Eu vou servir esse povo. E aí você tem experiências como essa que você contou aí dessa senhora, cara. Isso me tocou demais, cara. Então, eu acho que a gente pode fazer muito mais como igreja, sabe? De ir em lugares assim e tocar esses lugares com o amor e a compaixão de Jesus. E aí, pessoas vão ser abençoadas, vão ser tocadas. Deus vai levantar outras pessoas também para servir, com motivação para servir, para ajudar. Já dá vontade de ir lá, varão. Dá vontade de ir lá cavar poço. Dá vontade de ir lá fazer alguma coisa. Entendeu? Toda então, vez assim, que eu quando a gente... foto lá, cara, eu fico com vontade de ir lá. Cara, é demais. Uma coisa muito boa, cara. É uma experiência muito, muito singular, assim, sabe? Muito legal. Cara. Então, que a gente venha orar, né? Pedindo ao Senhor, Senhor, me mostra onde é que eu posso tocar. Qual o lugar da minha cidade que eu posso ir, tocar e abençoar.
né? Para que as pessoas sintam o teu amor através da nossa vida. Eu acho que seria interessante, porque isso que Deus ia tocar o coração de muita gente, como tocou o coração dessa senhora aí. Exato. Mas vamos estar orando por isso, para Deus nos levar, Deus É, abrir, cara. né, E as às portas. vezes, cara, a gente nem precisa ir pro outro lado do Brasil, cara. Às vezes é uma questão. Verdade. A gente fez por muito tempo lá em Tremembé um projeto na área rural de Tremembé, sabe? Onde que a gente Aham. percebeu que tinha muita criança que precisava realmente de um amor, cara, da igreja ali movendo, sabe? Então, às vezes você nem precisa ir para o outro lado, cara. Às vezes a sua cidade ela necessita disso e a igreja ela precisa se mover. Um dos papéis da igreja é se mover na cidade também, né? Ter Verdade. movimentação também. É verdade. Eu lembro de Cornélio, né, que ele entregava esmolas, ele orava constantemente, dava esmolas para as pessoas. Até que veio um anjo do Senhor, falou com ele que ele tinha que se encontrar com Pedro, né? E o anjo fala assim: as tuas esmolas e a tua oração têm chegado em memória diante de Deus. Então, como que isso marca, né? Como isso deixa marcado no coração de Deus quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém? Cara, cara, que bênção esse testemunho aí que você me contou. Cara, muito, muito bênção mesmo, cara. É bem. Fiquei muito feliz, É. viu? E daí, cara, a partir desse trabalho missionário, eu não voltei mais para Maués, mas eu pretendo, cara, eu pretendo voltar lá. Mas aí, junto com a igreja também, né, você falou os projetos missionários, a gente já foi também para o sertão da Bahia também, é um lugar onde que também tem muita necessidade. A igreja não tem igreja Uhum. lá, sabe? É diferente da nossa realidade, cara. É diferente quando a gente olha, cada esquina a gente vê uma igreja. Lá não, lá eles têm uma igreja a cada 10 quilômetros, sabe? Uhum. E você vê a perseverança dos irmãos que caminham, né? Os caras não têm carro, eles caminham os 10 quilômetros para ir para a igreja, depois caminha 10 quilômetros para voltar, às 11 horas da noite, no meio do mato. A gente foi para Terra Ronca também, que é em Goiás. Enfim, o Senhor nos deu a oportunidade de visitar alguns lugares também, né? Sabe, para fazer algumas ações missionárias lá, fazer alguns evangelismos e tal. E atualmente o Senhor tem nos levado a sermos missionário, você tem uma missão, né? Então a nossa Uhum. missão atualmente agora tem sido ir para Minas, né? Para Lambari, para Nova Lima, meus irmãos aí de Minas estão aí também presentes. Essa é uma missão que eu me agrado muito de participar. A Bia lembrou também, eu fui para o Chile também, graças a Deus, o Senhor me Eita abençoou glória! lá. Foi uma Bênção. missão que a Bia foi junto também. A gente, cara, nossa, essa missão também foi uma bênção, cara. A gente teve o privilégio de sermos as primeiras pessoas a orar na prefeitura da cidade. É que, na verdade, Santiago, ele tem vários vilarejos, né? E Uhum. eles não tem, tipo assim, Santiago é uma cidade que tem, os bairros acabam sendo vários, parecem vilarejos. Mas a gente teve a oportunidade de ser a primeira igreja lá, junto com os irmãos do Chile lá, a orarem na prefeitura da cidade de Santiago ali, sabe, cara? Foi bênção demais, cara. Foi uma experiência muito forte. A gente até ainda tem contato, o pessoal, os pastores chilenos sempre vêm para cá. Mas como eu estava falando, agora a nossa missão, que eu me alegro muito de participar, é de ir lá para Lambari, de ir para Nova Lima, estar junto com os irmãos da igreja, estar junto, compartilhando da palavra, ouvindo também os irmãos. Comunhão, né? No Partir do Pão ali, principalmente, o pessoal de Minas é bom demais no Partir do Pão. O pessoal E tá comentando o ali, ó, pessoal a missão é vai falando, é servir, isso aí, vai quer falando, que Deus nos realmente, mande. né? Mas falando Diz que que nasceu até canção no Chile aí, varão. teve Como é uma isso aí? canção. Na verdade, essa canção não foi minha, né? O Senhor, graças a Deus, o Senhor me presenteou com conhecimento para poder fazer canções, né? O Senhor realmente deu essa graça. Glória a Deus. E o irmão lá do Chile, ele não tinha canções, ele tocava, ele toca bem pra caramba, mas ele não tinha essa experiência, ele queria, mas ele não conseguia. E nesse momento que a gente estava nessa prefeitura aí, a gente começou a orar, fez uma oração intercessória ali, oração baseada na palavra também, né?
e começou a fluir. Eu estava tocando ali e ele começou a cantar e fluiu uma canção chilena, né? Uma canção que ele começou a cantar em chileno, lá em espanhol, né, no caso. Começou a cantar e fluiu uma canção lá, a canção do pessoal lá do Chile. Eles cantam, quando eles vêm para cá, eles cantam essa canção também, é uma canção muito linda. E foi um momento muito, muito marcante, sabe? Mas é isso, cara. E daí hoje a gente está aqui, junto com os nossos amigos ali de Nova Lima e Lambari. E eu acho que essa é a nossa missão do momento, assim, né? O Senhor tem nos levado a ter, a servir esses irmãos, servir a igreja, né? Uhum. Mas estamos ouvindo o Senhor, né? Aquilo que o Senhor tem para liberar para nós. Amém. Puxa, comentar o que o Marcelo falou ali, que ele já fez missão ajudando morador de rua, nos hospitais. Amém, é isso. Aí eu até contar um testemunho que fui fazer uma visita a um irmão que ele estava um pouco desanimado da fé, e aí estava voltando da casa dele, e aí um senhor me parou na rua. E aí ele contou a situação que ele estava passando, que tinha um senhor viciado em bebida, né? Estava no quintal da casa dele, que não tinha para onde ir. Ele conhecia esse senhor, já que era do bairro ali, mas não, ele estava sem lugar para morar, algo assim. Foi algo desse tipo aí. Uhum. O cara estava numa situação terrível, ele recebeu esse senhor no quintal da sua casa. E aí ele me parou, falou se eu poderia ajudar, porque não poderia ficar ali muito tempo, né? E meu Deus, e agora, né? Aí eu lembrei do bom samaritano, né? A situação apareceu para mim, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí fui lá conhecer esse senhor, né? Conversei com ele, perguntei se ele tinha um desejo de ir para o centro de recuperação. Ele falou que sim, aí nós oramos. E aí comecei a correr atrás, né? Mandei mensagem para algumas pessoas, perguntando, né, se sabia de algum lugar que a gente pudesse estar levando ele. E aí alguns irmãos começaram a mandar contatos de centro de recuperação, até que eu consegui falar com um pastor, ele falou, traz ele aí que eu vou receber ele. E aí outro irmão veio, tinha um carro, veio, pegou as coisas dele e a gente levou ele para esse lugar. E aí fiz amizade com o pastor, ele até deu oportunidade para tá ministrando lá. Foi uma benção. E eu lembro, cara, que depois eu fui orar. Assim, sobre tudo que estava acontecendo, sobre esse senhor que foi para esse centro de recuperação, sobre tudo, né, que estava acontecendo naquele momento. E, cara, eu senti a presença de Deus muito forte nesse momento. Eu lembro que eu não conseguia falar muito, eu chorava muito e eu falava, Senhor, é isso que te agrada, Senhor, é isso que te agrada. Cara, foi algo muito, muito forte. Eu acho que a gente precisa fazer muito isso, sabe? Ir nesses lugares, tocar essas pessoas que estão precisando, levar o amor do Senhor. Foi isso que Jesus fez quando esteve aqui, né? Foi isso que ele ensinou aos discípulos para que eles fizessem, né? Tocar nessas pessoas que o mundo despreza, que o mundo não está nem aí, que o mundo diz que não tem mais jeito, e você vai lá com uma palavra, e você vai lá com amor, e você ajuda essas pessoas. Eu tenho certeza que a presença de Deus vai vir de uma maneira muito maior quando a gente tiver essa disposição, né, de ajudar as pessoas. Então, cara, bênção demais, cara, bênção demais. A hora tá voando, né? Cara, eu acabei de olhar aqui, mano. Pô, falei, cara, ela mais cedo. Varão, Mas tô por sua conta, cara. Se você me deixar, eu vou ficar falando aqui. Fala aí, Varão. Libera o que tá no teu coração aí, Varão. Fica à vontade. Não. Eu sei, tá, beleza. Na verdade, eu acho que é muito importante pra gente realmente a questão das missões, né, cara? A igreja ela não foi chamada para ficar nas quatro paredes, né? Não foi chamada para a gente apenas ficar nessa comunhão entre os irmãos e tal, mas para a gente capturar as pessoas. E a partir do momento que a gente começa a entender a questão da escatologia, né? Daquilo que vai acontecer, e a gente deixa de levar a questão dos últimos dias e o dia do Senhor, o inferno, o céu, como uma simples história, um simples conto, né? Que às vezes acaba que, como a gente começa a falar sempre, o nosso cérebro ele acaba pensando que é uma história, mas a gente tem que ter o entendimento
que, cara, se a gente não for falar do Senhor para outras pessoas, se, até mesmo para as pessoas da nossa família. Se, por exemplo, eu tenho um irmão, que o meu irmão, ele não é convertido, ele não é cristão. Eu tenho que ter um entendimento que, cara, se ele não for salvo, no dia do Senhor, ele vai para o inferno, cara. Ele vai morrer, ele vai sofrer. Então, cara, a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento, começa a entender verdadeiramente, a gente tira essa cortina da nossa mente de tentar mascarar isso de uma maneira para a gente tentar levar a nossa vida tranquila, a gente começa a entender a necessidade de que é a gente começar a realmente sair para começar a falar, ou até mesmo para os irmãos da nossa igreja que estão mornos, né? Que o Senhor fala que vai ser vomitado, ou até mesmo as pessoas que vivem uma ilusão dentro da igreja, que pensam que conhece o Senhor e que no dia chegará lá e o Senhor falar, não, eu te conheço. A gente tem que começar a ter essas visões, assim, olhar isso e não sair julgando, mas tentar ter um máximo de misericórdia, um máximo de piedade com essas pessoas e começar a falar realmente na vida delas, tentar trazer elas em amor para o Senhor, né? Piedade é uma questão que é muito interessante, é muito importante a gente ter piedade, nós sermos piedosos no meio da igreja e no meio do mundo, sermos realmente pessoas misericordiosas com as pessoas que estão padecendo, né? Porque, querendo ou não, ela aos poucos ela está padecendo e quando ela morrer, ela irá para o inferno, né? E então, isso vai muito de encontro também com o nosso pensamento de vida, né, cara? Não sei se você já viu um vídeo do Francis Chan, que ele tem uma pregação dele que ele tem uma corda gigantesca assim, e na ponta dessa corda tem uma partezinha vermelha, né? É uma corda grande, assim. E ele fala assim, ó, cara, essa corda é a nossa vida. E a parte vermelha é a nossa vida aqui na Terra. E essa parte gigantesca é a eternidade, cara. Então, cara, será que vale a pena a gente deixar de fazer as coisas que nós precisamos fazer nessa pequena parte aqui e deixar de começar a fazer essas coisas aqui, deixar de fazer as coisas nessa pequena parte e esquecer que muitas pessoas nessa grande corda elas não vão viver com o Senhor, elas não vão desfrutar daquilo que nós vamos desfrutar, né? Então, é uma questão que é muito importante, cara. São coisas que muitas vezes pode até bater de encontro com o nosso coração, mas a gente tem que ter humildade e receber isso. Realmente, ter os olhos de Cristo para as pessoas. Glória a Exatamente. Deus. É verdade. Não, glória a Deus, cara. É isso. A gente lê a Bíblia, vê como que Jesus andava, como é que ele olhava, né, para as questões. E a gente tem esse mesmo olhar, essa mesma disposição. Uhum. Né? A gente fala que nós somos salvos, né, pela graça, e não por obras, mas a gente vai ler Apocalipse ali e o Senhor chega para as igrejas, conheça as tuas obras, né? Então o Senhor dá importância para as nossas obras, aquilo que nós fazemos para Ele, né? Então Ele vai chegar e vai falar, conheça as tuas obras. Será que estamos fazendo obras que estão agradando o nosso Senhor? Ele está de acordo, né? Ou se estamos parados, né? A nossa luz está apagada. Será que a nossa luz está acesa? Porque a luz não pode ficar apagada, ela não pode ficar escondida. Ela Exato. tem que iluminar. Né? O Senhor ele tem que iluminar. Então a gente precisa, né? A fé sem obras é morta. Então a gente precisa fazer. Exato. A gente precisa servir. O Senhor entregou algo. Tem pessoas que elas só precisam entregar os 5 pães e os 2 peixes e deixar que Deus vai multiplicar, né? Às vezes não é muito, não. Às vezes é como a Dorcas, né? Ela fazia roupas e dava para as pessoas, abençoava as pessoas ali. E Deus ressuscitou aquela mulher que ajudava aquela comunidade ali. Então, como que é precioso para Deus? Como que essas coisas são preciosas para Deus? A gente precisa estar disponível, né, cara? É estar disponível, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu vi agora também que o Vini está aí no meio da chamada, também é outra pessoa que eu troco ideia durante a semana, faço as questões dos discipulados. Eu sempre falo com ele a respeito disso também, que é a respeito da gente olhar a nossa vida de uma maneira espiritual, né, cara? Isso é uma coisa que o Senhor tem falado muito no meu coração esses tempos também, que é a respeito da gente olhar
É que a partir do momento que a gente começa a entender a grandiosidade do Senhor Jesus, né? Eu tenho estudado um pouco sobre a beleza de Jesus, a grandeza dele, o quão poderoso ele é. Então, a partir do momento que a gente começa a contemplar a grandiosidade de Jesus, fica um pouco mais fácil a gente olhar mais para as coisas espirituais e tentar se importar menos com as coisas do mundo, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa muito fazer, cara. Começar a justamente olhar muito mais para as coisas do céu. Eu acho que é Colossenses 2, eu acho que fala, né? Que olhe para as coisas do alto, olhe para onde Cristo está assentado. Não olhe para as coisas terrenas, cara. Por isso, a partir do momento que a gente começa a olhar para as coisas do céu, começa a olhar para as coisas eternas, para as coisas espirituais, até mesmo os nossos problemas com coisas físicas, até tipo amor ao dinheiro, problema com o pecado que sempre está ali nos martelando, mentira, a gente mente para sei lá, debrar alguma coisa. Essas coisas, elas começam a ser apagadas e os nossos sofrimentos, que também a palavra fala que são leves e momentâneos, a gente começa a entender que os sofrimentos que são leves e momentâneos não se compara com a glória eterna que nos há de ser revelado, porque a gente entende que essa glória é tão grande, porque a gente começa a entender a grandiosidade de Jesus, a gente começa a falar, pô, se Jesus é tão grande, ele tem preparado uma coisa grande para nós, que nem a mente humana consegue discernir ou entender, quão grande é isso e quão pequeno é a questão. Colossenses 3, obrigado, Tami. Que pense nas coisas do alto. Quão pequenos são as coisas terrenas para a gente se importar e perder a nossa vida com elas, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, cara. A partir desse entendimento, daí a gente começa a ter muito mais o entendimento de estar disponíveis ao Senhor, né? Porque muitas vezes nós não estamos disponíveis ao Senhor porque nós estamos disponíveis às coisas do mundo, né? Estou muito mais disponível para o meu trabalho do que para as coisas do Senhor. Estou muito mais disponível para o meu lazer, né? Sair, fazer alguma coisa do que para as coisas do Senhor, né? Então, tudo é questão de prioridade, tudo é questão de entender aquilo que o Senhor tem para nós. Cara, a gente precisa, né, ter esse anseio, né, de entender aquilo que o Senhor tem para nossa vida, aquilo que o Senhor quer fazer. A gente vai ter que deixar algumas coisas de lado, a gente vai ter que viver a vontade do Senhor para nossa vida. Então a nossa vontade vai ficar de lado, os nossos sonhos, os nossos planos vai ficar de lado, porque a gente vai começar a viver de acordo com a vontade do Senhor. Então o Senhor tem grandes coisas para fazer através da nossa vida, mas se no nosso coração tiver esse desejo, essa vontade de cumprir aquilo que ele deseja, né? Então, Paulo foi um homem que se entregou totalmente à vontade do Senhor, ele foi aos lugares que o Senhor mandou ele ir, grandes obras foram feitas através da vida dele, mas porque ele estava 100% entregue à vontade do Senhor. Então, se a gente não está vendo algumas coisas acontecer hoje, é porque talvez Deus não está encontrando em nós uma disponibilidade de fazer o que Ele deseja. A partir do momento que Ele encontrar, aí Ele vai começar a fazer coisas maiores através da nossa vida. Mas para isso precisa ter um envolvimento, igual como os dos discípulos, né? Alguns discípulos de Jesus até primeiro começaram ouvindo João, como foi o caso de André, ouvia João Batista. Depois começaram a seguir Jesus, depois começaram a ver aquilo que Jesus estava fazendo, a aprender as coisas que Jesus estava ensinando. Depois se tornaram os 12 ali, Deus separou os 12, então eles tiveram uma intimidade maior com Jesus. Depois eles foram enviados, 2 em 2. Então é assim, degrau por degrau, você vai se entregando, você vai caminhando com Jesus, Ele vai te mostrando mais, Ele vai se revelando mais a você, Ele vai te usando mais, você vai deixando as coisas de lado, porque o reino de Deus começa a crescer dentro de você, e daqui a pouco você está entregue totalmente, e o mundo não consegue entender o porquê disso, porque não experimentou ainda a presença do Senhor, a vontade do Senhor. Imagina, irmão, as pessoas vendo Paulo indo para a prisão, sem entender, esse cara é louco, ele poderia estar aproveitando a vida dele, mas ele está indo lá para a prisão, e aquilo fazia parte da vontade do Senhor para a vida dele, que ele testemunhasse aos gentios. Então ele tinha noção que aquilo iria acontecer na vida dele.
mas ele não deu para trás, ele foi, ele seguiu adiante o propósito que Deus tinha para a vida dele. Cara, e hoje, quantas pregações nós fazemos a respeito da vida de Paulo, porque esse homem se entregou completamente à vontade do Senhor. Que a nossa vida possa servir, né, para motivar outras pessoas a se entregarem à vontade de Deus. Né? Que a nossa entrega, a nossa busca venha motivar outras pessoas a buscarem mais. Que o Senhor aumente isso em nosso coração. Amém. E que, através da nossa vida, a gente venha motivar outras pessoas a se entregarem, a ter esse desejo, a ter essa fome. Então, por isso que eu te convidei hoje, meu irmão. Que eu vejo que você tem uma entrega, você tem uma fome, você tem um desejo. Então, assim, que em nome de Jesus, as pessoas que estão nos assistindo, sei que muitos também têm esse desejo, têm essa fome, que esse desejo venha crescer muito mais no nosso coração. Amém. Cara, Deus tem muita coisa para te falar. Deus tem muita coisa para te revelar. Talvez você está triste agora por alguma situação, mas quando você entender o plano de Deus para sua vida, cara, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. As coisas que você está triste, que tá te paralisando aí, você vai largar de mão, você nem vai mais se preocupar com isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o alimento, eu me alegrarei em Deus da minha salvação. Amém. Então você vai sentir uma alegria que não depende das coisas que acontecem em sua volta, porque o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai se revelar a você. E isso vai ser a coisa mais preciosa na sua vida. Cara, eu senti de falar essas coisas agora, Amém. não sei porquê, mas que Deus toque no coração de cada um que está assistindo essa live e que vai ver depois. Em nome de Jesus. Meu irmão, deixa eu ver que hora é. Deixa eu ver, ó, 10h03, a gente já está completando 1 hora. Eu acho que a duração da live no Instagram é 1 hora, né? Se eu não estou enganado. Cara, eu achava que era, mas já passou, né? Mas então eu acho que deve ter estendido alguma coisa, não sei. Você tem mais alguma coisa, meu irmão, para passar, para querer falar? Você tem alguma palavra de encorajamento? Você tem alguma palavra para dizer para alguém que deseja ter mais fome, mais sede pelo Senhor, um envolvimento maior pela obra do Senhor? Você tem alguma coisa para passar? Também, tem sim, cara. Eu acho que eu queria realmente encorajar os irmãos que estão aí, né, que vão ouvir depois também, baseado em tudo que a gente falou aqui, que você possa orar a respeito disso, sabe? Todas as coisas que o Senhor falou aqui, eu acredito que não foi alguma coisa ao léu, assim, não foi alguma coisa aleatória que o Senhor está falando. As pessoas que estão aqui são especificamente pessoas que precisavam ouvir aquilo que a gente está falando aqui, sabe? São assuntos espirituais, não são assuntos aleatórios, sabe? Então eu gostaria de incentivar mesmo a gente, nós como irmãos aqui, né? As pessoas que vão assistir depois também, a realmente entender, né? Aquilo que foi falado, buscar na palavra também aquilo que foi compartilhado, né? Seja que nem os bereanos, a gente falou algumas passagens bíblicas, busque na palavra também, entenda no Espírito Santo aquilo que a palavra que a gente falou também está sendo revelada e tal. E eu queria encorajar mesmo para a gente poder ter uma vida de oração, cara. Eu acho que se a gente fosse resumir toda essa live aqui de importância, eu acho que a coisa mais importante que eu gostaria de deixar para os irmãos é encorajar vocês a viverem uma vida de oração, sabe? Uma vida de oração individual e uma vida de oração coletiva com a igreja. Não vou repetir todas as coisas que a gente falou, né? Mas deu para entender a quantidade de poder, a quantidade a quantidade de coisas que a igreja pode mover através da oração, né? Aí a Marli entrou. Marli, a gente estava falando de você. A gente estava falando da missão do Amazonas. Enfim, você, Marli. Desculpa, só perdi que eu vi a Marli entrando aí. Eu fiquei muito... Glória a Deus. Mas eu queria realmente encorajar, cara. Encorajar cada um dos irmãos aqui realmente para a gente ter essa disposição, cara. Essa disponibilidade da gente poder
ter esse tempo de oração em casa. E a oração não é uma coisa que você vai ter vontade de fazer e você vai orar. É um dever do cristão. É uma coisa que nós precisamos exercitar. E a partir do momento que a gente começa a exercitar, a partir do momento que a gente começa a viver uma vida de oração, isso começa a ser prazeroso para a gente. Pode ser que nos primeiros momentos isso não vai ser prazeroso. Isso é uma realidade. Mas aos poucos, quando você começa a entender, você começa a orar, você não, não tenho oração, não sei o que eu posso orar. A palavra do Senhor, ela tá aqui pra gente, para nos ajudar. Então, se você não tem o que orar, pega a palavra. Eu vou orar por nós também, Marcelo. Eu vou orar no final, a gente vai fazer uma oração final. Vou com certeza orar e vou orar por você também. Então, tipo assim, se você tem algum problema, alguma questão de não tem o que orar, pega a palavra do Senhor, cara. Pega a palavra dele. Leia a palavra e ore essas palavras. Isso vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Então, e eu incentivo vocês. Eu acredito que é Hebreus 10, que fala a respeito de não retroceder, né? Eu acho que é Romanos 10 no finalzinho ali. Quem tiver aí na atividade, me ajuda aqui. Aqui, já entrei em Hebreus aqui. Que você possa, se você não tem o que orar, é Hebreus 10 mesmo. Hebreus 10, no 39, fala que nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avantes. Então, se você, cara, não tem o que orar, aproveita e começa essa semana orando Hebreus 10, cara. Começa recebendo essa palavra na sua vida. Cara, eu não sou daqueles que retrocedem, mas eu sou daqueles que avançam. Um pouquinho antes fala a respeito da vinda de Jesus. Ore a respeito da vinda de Jesus também. É um papel importante da igreja. Que a gente pode falar em outra live a respeito disso também. Amém. Mas essa é meu encorajamento, essa é a minha palavra que eu queria deixar para os irmãos aí realmente, para que a gente possa ter um encorajamento para viver uma vida de oração. E participe, cara, participe das reuniões de oração da sua igreja, sabe? Participe dos ajuntamentos de oração. Se a sua igreja não faz reunião de oração, puxa os irmãos que se animam a orar e ora com eles, cara, seja essa pessoa que vai iniciar, sabe? Então eu acho que eu queria deixar, que eu entendi que o tópico principal para hoje era isso, cara. Amém. Então eu gostaria de te pedir para fazer uma oração. Amém, para a amém. gente poder encerrar essa live aí. Mas a gente vai fazer mais aí, em nome de Jesus. Amém. Muito Então, bom. cara, eu acho que a gente tinha meio que um escopo ali, né? Eu cheguei a dar uma olhada, eu não cheguei a ver certinho, mas tem coisas que ainda faltou da gente falar. Então, quem sabe a gente pode falar mais sobre isso, né, cara? A gente pode fazer mais coisas, mais live aí a respeito de Jesus, falar a respeito das coisas do Senhor. Para mim é sempre muito gostoso, cara. Eu passo bastante tempo assim, e a gente viu, né, cara? O tempo passou e a gente nem percebeu, né? Verdade. Então eu vou orar. Antes de eu orar para finalizar, eu quero orar pelo Marcelo, amém? Ele está desde o início aí pedindo para a gente fazer essa oração. Eu acho que é bem válido aí, junto com os irmãos aí da live. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Marcelo. Senhor, nós agradecemos, Pai, por ele estar junto conosco aqui. Obrigado. O Senhor faz todas as coisas de acordo com seus propósitos, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, de cada coração, Senhor. O Senhor sabe cada um que está em suas casas. O Senhor sabe cada um que entrou aqui, os propósitos que o Senhor tinha para liberar para essas pessoas, Senhor. Então eu oro pela vida do Marcelo, Senhor. Toda tristeza, Senhor, todo desânimo, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus e o Senhor possa acender a chama no coração dele, Senhor. Acenda a chama no coração dele, Pai. E assim como Colossenses 3, Pai, que ele venha olhar para as coisas do alto, Senhor. Ele venha olhar para o Senhor que está sentado, Senhor, à destra do Pai, Senhor. Que ele venha olhar para Ti, Senhor, e ser transformado, Senhor. Que ele tenha um coração transformado, Senhor, em nome de Jesus. E que da mesma maneira que nós lemos aqui, que essa palavra de Hebreus 10 recaia sobre ele também, Senhor. Nós declaramos que o Marcelo, ele não é daqueles que regridem, Senhor, mas ele é daqueles que avançam, Senhor, e alcançam em Ti a graça, Senhor, alcançam em Ti a esperança, Senhor, que é a volta do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu continuo orando também, Senhor, por cada um que está aqui junto conosco na live, aqueles que vão assistir depois também. Eu oro por cada tópico que foi falado, que seja como uma semente cair em terra boa, Senhor, em nome de Jesus. Desperta o espírito de oração, Senhor, de intercessão, Pai. Desperta o espírito, Senhor, de zelo, Pai, com as coisas do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Desperta o espírito de santidade, Senhor,
no meio da sua igreja, Deus. Não nos deixe, Senhor, sair desse momento de entendimento, de aprendizado, de falar sobre as coisas do Senhor e esquecer daquilo que o Senhor tem ministrado para nós, Senhor, em nome de Jesus, mas que essas palavras elas venham ser, elas venham bater, Senhor, todos os dias, Senhor, dessa semana, desse mês, para nós, nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, e que através da sua palavra nós sejamos transformados, que através do seu Espírito nós consigamos orar de acordo com a sua vontade, Senhor, e que orando de acordo com a sua vontade, Senhor, nós possamos ver com os nossos olhos, Pai, as coisas sendo transformadas, Senhor, as situações sendo mudadas, Deus, em nome de Jesus. E eu agradeço também pela vida do Wesley, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que ele também nos deu, Pai, de estar aqui, que o Senhor possa cada vez mais nos atrelar mais, Senhor, que cada vez mais nós possamos ter essas oportunidades de falar do Senhor, Pai, de conversar sobre as coisas do Senhor, que cada vez mais o Senhor dê paixão e prazer para a sua igreja de conversar sobre as coisas do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ficou o gostinho de quero mais, viu? Assim que é bom, assim que é bom. Quero mais, a gente vai fazer mais, cara. Fui muito edificado através das suas palavras aí, testemunhos. Que o Senhor continue te usando, Amém. que o Senhor continue sendo uma referência, que, né, pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam alcançadas através da tua vida, viu? Estou com saudade de vocês aí. Saudade também, cara. Que Deus abençoe muito, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Pô, foi um prazer, cara. Foi um prazer. De poder fazer essa live. Então tá, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tamo junto, viu? Tamo junto. Cara, conta comigo aí. Manda um abraço para todo mundo aí de sua casa também. Nós amamos vocês, temos orado por vocês também. Amém. Cara, obrigado pelas orações e vamos continuar, um orando pelo outro. Amém. E compartilhando as coisas que o Senhor fala. Amém. Um abraço, meu irmão. Tamo junto, cara. Tamo Amém. junto. Tchau. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Eu nem sei como é que sai mais aqui. Eita glória.